Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Se você não começou sua dieta em 2024, você vai começar agora, porque esse programa está muito especial. Nós vamos falar sobre emagrecimento rápido e prático. Ele é cirurgião geral e sabe fazer bariátrica. Além disso, ele tem foco em medicina esportiva e medicina integrativa. Então ele vai poder falar sobre bariátrica, dieta e exercício. Seja muito bem-vindo, Dr. Leonardo Fiuza. Obrigado, Marcelão. Obrigado, pessoal, aí. Hoje eu espero contribuir um pouquinho aí com quem está precisando emagrecer ou até melhorar de saúde mesmo, né? Porque eu acho que a gente pensa muito na parte do emagrecimento, mas não pensa em ganhar mais qualidade de vida, né? Eu acho que isso é o pulo do gato ali, né? Sim. É que é um processo, acho que, construtivo, né? A gente primeiro emagrece, vai criando massa magra. Alguns falam que primeiro tem que emagrecer, tudo, mas o que a gente percebe é que a grande parte da população está obesa, né? E o Brasil também, embora tenha grandes quantidades de recursos de alimento, né? Nós vivemos num país tropical que hoje você tem frutas das melhores qualidades, você tem cereais aqui quase em toda esquina, né? Tirando algumas regiões do Brasil, mas você tem, e a gente às vezes não se alimenta bem e acaba tendo um excesso aí de açúcar, um excesso de amido e acaba engordando. Então o tema é oportuno porque assim, eu sei que você faz bariátrica, né? Você é cirurgião que faz a cirurgia bariátrica. Eu sei que você também tem esse foco em medicina esportiva, medicina integrativa. E você então sabe a dieta, sabe o exercício, sabe também quando é cirúrgico, né? Na verdade, quando eu comecei, né, eu fiz cirurgia, eu vi que o paciente obeso, ele tinha vários problemas além do problema que eu resolvia com a parte da cirurgia. E a cirurgia, quando você faz e larga o paciente, ele acaba desenvolvendo outros problemas, né? Várias hipovitaminoses, etc. E quando eu vi um paciente que queria emagrecer comigo, mas não estava ainda eleito a uma cirurgia bariátrica, eu meio que não sabia o que fazer com essa pessoa. Então, por isso que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre medicina do esporte, entender mais um pouco dessa parte da integrativa. E eu acredito que hoje, o médico que não entende mais essa parte bioquímica do paciente, ele vai ficar para trás nos atendimentos, né? Hoje o paciente busca isso, ele busca mais saúde. Então, isso que a gente hoje coloca. Você está num quadro de obesidade já há um tempo e precisa fazer uma cirurgia de bariátrica, legal. Mas precisa cuidar também, precisa mudar os hábitos, precisa ter todo esse conhecimento em conjunto com a cirurgia, né? Então vamos primeiro fazer os fundamentos básicos do emagrecimento. Então, para eu emagrecer, o que eu tenho que fazer? O beabá. Assim, o déficit calórico faz parte do emagrecimento. Então, eu gosto de exemplificar para todo mundo como se fosse um carro. Pensa que o seu carro faz uma quantidade de quilômetros com uma quantidade de gasolina, de combustível. Então, a maioria das pessoas hoje, elas têm uma quantidade que elas precisam para viver, que a gente chama de taxa metabólica basal. Existem alguns cálculos que você pode fazer, que pode ter uma estimativa da taxa metabólica basal, mas hoje o que eu mais utilizo é um exame chamado calorimetria, que você vê exatamente a taxa metabólica basal daquela pessoa. Então, o exame de calorimetria serve para saber se o metabolismo da pessoa está rápido ou está lento. Então, se a gente tem esse número da taxa metabólica basal, a gente consegue ver quanto que a pessoa precisa comer para ter um déficit calórico adequado. Mas é claro, tem pessoas que fazem déficit calórico, mas não estão emagrecendo, provavelmente porque elas podem ter algum outro problema metabólico. Então existe isso também. Então, existe. A pessoa está comendo menos, mas não está emagrecendo. Sim, isso acontece. Acontece com você em casa? Porque comigo parece que eu fecho a boca e a barriga não vai embora. O que está acontecendo? Mas você eu conheço um pouquinho, você tem algumas alterações metabólicas que podem ocasionar isso, né? Sim. Então, por exemplo, o paciente que tem um pré-diabetes ou uma síndrome metabólica, ele pode, às vezes, estar fazendo um déficit calórico e não conseguindo emagrecer. Isso pensando no curto prazo. Claro que no longo prazo, o corpo vai se adaptando a uma rotina alimentar melhor e você vai conseguindo emagrecer. Então, o emagrecimento é fazer um déficit calórico ou fazer uma mudança de hábito por um tempo mais longo. Então, tem vários tipos de dieta que podem provocar realmente esse emagrecimento. Então, tem dietas são cetogênicas, né, que tiram aqui a parte do carboidrato em pessoas que têm síndrome metabólica é indicado. Pessoas que não têm uma síndrome metabólica, se ela fizer só um déficit calórico com a dieta flexível, vai dar bom. Então, depende muito de pessoa para ela conseguir emagrecer. O que é que acontece? O emagrecimento ficou muito banalizado, né? Todo mundo vende algum remédio de emagrecimento, todo mundo sabe alguma dieta. Você digita aí na internet. E aí, todo mundo fala assim, chega aqui no consultório, já fez dieta? Já? Passou com nutricionista? Não. Fiz dieta da minha vizinha, fiz dieta da... E assim, já fez exame de sangue? O último exame de sangue que eu fiz faz 2 anos. Então a gente não sabe como é que está o metabolismo dessa pessoa, não sabe qual é a taxa metabólica real dela.
tem uma estimativa, não sabe como estão os exames. Então, todo esse conhecimento da pessoa é muito importante para fazer uma dieta que seja mais correta para ela, né? Que tenha mais resultados, né? Quando é que realmente, que uma vez estava me explicando, quando é que realmente tem indicação de bariátrica? Por exemplo, existe um cálculo, existe uma métrica, existe um protocolo médico que, ó, em pacientes que estão em obesidade grau, não sei que grau, esses se recomenda fazer. Existe isso? Existe a recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, né? Que ela recomenda o seguinte: pacientes que estão há mais de 3 anos com doenças como diabetes, hipertensão muito descontrolados, né? Que não estão controlando com medicação, e tem um IMC entre 30 e 35, que é uma obesidade grau 1. IMC é índice de massa corpórea? Isso, índice de massa corpórea. Entre 30 e 35? Isso, que é a obesidade grau 1. Grau. A obesidade grau 1, se você tem uma doença muito ruim ali, né? Você tem uma diabetes muito descontrolada, uma hipertensão muito descontrolada, isso você pode optar por fazer esse paciente com um tratamento de cirurgia bariátrica. Então essa é a primeira indicação, tá? A segunda indicação é se o paciente tem um IMC de 35 a 40, que é a obesidade grau 2, com qualquer tipo de comorbidade. Então, eu tenho uma artrose, eu tenho uma lombalgia, até doenças do aparelho locomotor, né, osteomusculares, são indicadas para você fazer a cirurgia bariátrica. Então, uma pessoa já tentou emagrecer há mais de 3 anos, não vai com medicação, não é aderente ao tratamento clínico, ele pode ser realmente indicado uma cirurgia bariátrica com IMC de 35 a 40. Já a obesidade grau 3 para cima, mesmo se o paciente não tem nenhuma comorbidade, ele já pode fazer a cirurgia bariátrica. Claro, tem que ter tentativas de emagrecimento clínico sem sucesso. O que acontece? Com o passar do tempo, esse paciente que está obeso ou já chegou na obesidade grau 3, estatisticamente, para ele conseguir voltar a um peso normal, é muito difícil, porque ele faz tantas alterações metabólicas e ele precisa manter-se numa reeducação alimentar, uma rotina de exercício e uso de remédio durante um período mais longo. E o que as pessoas são? Imediatistas. Ele vai lá, faz 6 meses, emagrece e depois ele volta a ganhar peso. Então é o que mais acontece hoje com o paciente obeso. Então a cirurgia bariátrica é um controle mais efetivo dessa obesidade. Então você vai lá, tem alguns tipos de cirurgia que você já tem uma efetividade maior no controle da obesidade, mas esse paciente para sempre vai ser um paciente considerado doente, né? Ele vai ter um controle maior da obesidade com a cirurgia. Certo. E nesses casos que a pessoa já tentou também várias vezes emagrecer. Deixa eu fazer uma pergunta que é legal. Existe a falsa magra ou falso magro? Porque você falou do IMC, índice de massa corpórea. E existe pessoas que não aparentam ser tão obesas, e aí quando você faz o teste na máquina, você percebe que ela tem um grau exagerado de gordura? A gente está falando de composição corporal. Existem vários cálculos para você fazer um cálculo de composição corporal. Quando a gente está falando de um paciente obeso, o IMC ele é viável, tá? Porque esse paciente geralmente é sedentário, etc. Então a gente já sabe que ele tem uma quantidade de gordura mais alta. Então o cálculo de IMC é fidedigno. Quando você vai para uma pessoa que está ali num sobrepeso ou que está num peso normal, dentro do IMC normal, você tem que avaliar a composição corporal com ela com um pouquinho mais de assertividade. Então aí você tem que fazer ou uma bioimpedância, né, que você consegue ver a quantidade de gordura que ela tem, ou a própria antropometria, que é tirar aquele belisquinho. Que vai aquele belisquinho e põe... Isso. Tá. Que aí você vai ver a quantidade de gordura, ou até o exame que é mais fidedigno de todos, que é a densitometria corporal, né, que é igual aquela densitometria óssea, só que você faz no corpo inteiro. E aí consegue ver quantidade de massa muscular, quantidade de massa óssea e quantidade de gordura. Então, o que é considerado percentual de gordura normal para uma pessoa? Claro que existem algumas variações ali de idade. Mas para uma mulher, se ela ficar entre 20, 19 até uns 27, 28, é considerado normal. Então tem mulheres que chegam no consultório, que têm um IMC normal, mas estão com 35, 40% de gordura. Isso pode acontecer. Pode acontecer. É isso que é a falsa magra. Então essa pessoa, apesar dela não ter um volume de peso tão grande, ela tem uma grande quantidade de gordura. Porque provavelmente ela é sedentária, etc. Então, e essa grande quantidade de gordura pode promover as mesmas alterações metabólicas do que de um obeso. Então, já vi pessoas magras que têm uma baita alteração metabólica. Sim, eu conheço uma pessoa próxima a mim que também. Você olha assim, não parece uma pessoa, parece sobrepeso, né? Não é obeso, mas sobrepeso. Mas assim, leve. Aí quando você faz a máquina de bioimpedância, estava 41% de FAT, né? FAT, que é a gordura.
né? O termo lá. Body fat, né? Body fat. E aí deu 41%. Eu falei, caramba, 41% de gordura, né? É bastante. E realmente essa pessoa desenvolveu algumas outras coisas, como um diabetes, outras coisas, porque o volume de gordura é muito elevado. Isso, e essa própria gordura, né, existem dois tipos de gordura, que é a gordura subcutânea e a gordura visceral. A gordura visceral, que é aquela gordura que fica dentro da barriga, ali perto dos órgãos, é a gordura que mais promove alterações metabólicas. Tá. Né? Por mais que ela seja a gordura que é mais fácil perder, porque é uma gordura mais biodisponível, então é mais irrigada, então se você fizer um déficit calórico, você vai perder ela primeiro. É mais fácil perder essa gordura? Visceral é. Em todo mundo? Porque aqui não é possível. É que você não tá fazendo déficit calórico do adequado. Não é possível. Essa é mais fácil? Pô, emagrece braço, emagrece bochecha, emagrece, mas a barriga não vai embora, né? Olha lá, ó, nós estamos aqui com dois amigos aqui que também estão fazendo assim, ó. Mas ele tem... Se você trabalhar bonitinho, você consegue enxugar isso aí? Tanto é que, às vezes, de um mês para o outro, um paciente perde 5, 10 centímetros de abdômen, né? Se fizer certinho, né? Que legal. Então, a gordura do subcutâneo, ela tem menos irrigação. Então, é um pouco mais difícil de perder. A subcutânea é essa aqui que fica em cima da pele. Isso. Debaixo da pele. Isso. Quando você pega na barriga, aqui, você pega aqui, assim, essa é a gordura subcutânea. Aquelas pessoas que têm a barrigona maior e pega aqui, assim, não tem nenhuma dobra, é porque ela tem gordura no visceral. Pessoal, nós vamos para o break rapidinho e já voltamos agora, daqui a pouco, com dicas de dieta. Vamos lá e já voltamos. Você que está chegando agora, voltamos aqui com o Dr. Leonardo Fiuza. Ele está falando sobre cirurgia bariátrica, dieta, exercício e como a gente emagrecer de forma saudável e rápida. E a gente quer fazer uma pergunta. Se eu for emagrecer, eu quero emagrecer rápido, é melhor eu fazer dieta ou exercício? Então, isso é uma... Eu atendo muitos pacientes hoje em dia que falam assim, não, mas eu não emagreço porque eu não faço exercício. Então, todos os estudos que hoje demonstram pessoas que fazem exercício e pessoas que fazem dieta, se você pegar um grupo de pessoas que só faz dieta e um grupo de pessoas que só faz exercício e não faz dieta, quem faz exercício e não faz dieta, que era a pessoa sedentária, ele não emagrece. Emagrece muito pouco, porque o exercício, como a pessoa está começando, ela não consegue chegar a um nível de gasto calórico muito alto. Por exemplo, hoje, eu sou sedentário, começo a treinar, quanto tempo eu vou conseguir treinar e quanto gasto calórico eu vou fazer? Vou fazer, sei lá, 300 quilocal. Se eu não faço dieta, eu vou lá como um bolinho depois, eu já consumi as 300 quilocalorias depois, entendeu? Então não adiantou nada ele treinar, entre aspas, para emagrecimento. Então se você que está começando precisa hoje emagrecer, comece pela dieta. É claro, o exercício é muito importante, eu sou muito a favor do exercício. O exercício tem muito benefício não só para o emagrecimento, para a melhoria da parte metabólica, para a parte mental, né? Porque você libera serotonina, dopamina durante o exercício, isso melhora muito até depressões, etc. Mas o exercício você tem que pensar a médio e longo prazo. A curto prazo, a dieta é mais eficaz no emagrecimento. Tá, então não adianta você fazer uma corrida de manhã e falar, agora eu vou comer mais pedaço de pizza e um pudim. Não vai. Não adianta você pagar. Tipo, paguei, então eu posso comer. Vamos colocar assim, se você hoje fizer um cálculo certinho, bem, a minha taxa metabólica basal, a gente faz a calorimetria lá na clínica, você viu que a sua taxa metabólica basal é 1.600. Sim. E aí vamos colocar que você vai gastar nas suas atividades normais do dia sem exercício físico, dia a dia, uns 30% a 40% a mais disso. Então você vai lá para uns 2.200, 2.300 quilocalorias no dia. Tá. 1.500 mais ou menos, certo? Tá. Aí você foi lá e fez um treino de corrida lá de 1 hora que você gastou mais 500 quilocalorias. Beleza. O seu gasto calórico legal ali tá 2.800 no dia. A gente chama de GET, né? Gasto energético total. Mas aí você foi lá no McDonald's, que se você come um lanche, uma batata frita e uma coca, é 1.000 quilocalorias. Um milkshake já... 800 quilocalorias. Então já ferrou, entendeu? Então não vai adiantar você ficar comendo besteira e continuar fazendo exercício, né? Você vai acabar equilibrando o seu gasto com a sua perda e aí vai ficar meio equilibrado. Claro, durante o exercício físico que é resistido, treino de força, musculação, crossfit ou qualquer outro exercício que você faz força, você pode ter com esse estímulo de exercício ganhar massa muscular e aumentar a sua taxa metabólica basal. Mas isso é com um tempo, tá? Entendi. Não é tipo de um dia para noite que você ganhar 1 kg de massa muscular. É muito difícil ganhar, porque você precisa adequar o seu corpo com um estímulo diário ali para você conseguir ganhar. E outra, se você tiver com muita gordura, você vai ter uma dificuldade maior de ganhar massa muscular, que a massa muscular é uma patricinha. Então, se você tiver com alterações metabólicas, tô com uma insulina muito alta, com uma índice de inflamação muito alta, provavelmente você vai ganhar menos massa muscular. Entendi.
E me responde uma coisa, por exemplo, às vezes a gente faz aquele cálculo de calorias, né? Por exemplo, você pode comer no máximo, sei lá, 1.500 calorias ao dia. Aí a nutricionista passa o programa de 1.500 calorias. Aí eu não sigo a nutricionista e vou fazer as 1.500 calorias, mas aí eu comi pastel, comi outras coisas que são mais gordurosas, que são fora da dieta. Mas são 1.500 calorias, ou seja, as 1.500 calorias saudáveis são as mesmas 1.000 calorias que são de outras coisas que eu escolhi? Se você não tiver uma doença metabólica importante, pode ser que o seu corpo entenda como a mesma coisa. Por exemplo, mas se você tiver uma doença metabólica importante, esse alimento que é mais calórico, que é mais embutido, ele vai gerar uma inflamação maior e aí você vai acabar não perdendo. Aí Tá? ele inflamou e você perde potência nessa queima. E você acaba retendo, né? Não sei se você já viu que o carboidrato, como ele precisa para ele entrar na célula, você aumenta a insulina e ele pega a glicose e entra na célula, né? Sim. E nesse processo ele depende de água, então você fica mais retido. Por isso que as pessoas que diminuem, fazem uma dieta que diminui a quantidade de carboidratos, elas perdem vários quilos no começo da dieta. Sim. Por quê? Porque ela perdeu muita água. Então sabe o que ele fala que ele desinchou? Realmente desincha, né? Porque você diminuiu a quantidade de glicose circulante, vai diminuir a quantidade de insulina, e aí você vai realmente diminuir a quantidade de água, vai perder água. E uma coisa importante na dieta com menos carboidrato, dieta cetogênica, a pessoa às vezes perde mais do que ela consegue ingerir, por desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Então às vezes ela fica com dor de cabeça, uma série de outras alterações. Por isso que é vital no processo de emagrecimento beber água também, né? É. Porque o corpo tem uma função de eliminar, né? E usar eletrólitos às vezes também, né? Às vezes Gatorade, tem uns hidrolift, que é algumas coisinhas que são eletrólitos que podem fazer com que você fica mais hiperesmolar e consegue absorver mais água, né? Então, Eu vou fazer uma pergunta aí para você de casa, você tenta responder, ele vai responder aqui. Você eliminou 2 quilos de gordura, tá bom? Você eliminou 2 quilos de gordura. Essa gordura, você acha que foi para onde? Para a urina, para as fezes ou para o ar? Responde. Onde vai aquela gordura que você perdeu? Você lembra que a gente falou sobre o exame de calorimetria? Como o exame de calorimetria é, pessoal? Você senta numa cadeira como essa aqui, você faz de manhã em jejum, não pode estar estressado, não pode ter feito um exercício físico muito intenso no dia anterior. E aí você senta e você fica 15 minutos respirando numa máscara. E essa máscara, ela vai ver o quanto de gordura que você eliminou pelo ar e o quanto de carboidrato que você eliminou pelo ar. Então, toda eliminação, né, de energia que a gente tem é feita pelo ar, né? Toda troca é feita pelo ar, não é pelo xixi, né? Pelo cocô. Você sabia disso, pessoal? Por isso que é importante, quando exercícios que você quer emagrecer, né, que estimula a mitocôndria, estimula aeróbico, ou isso não tem nada a ver? Aí a gente pega num ponto que é um pouquinho diferente, o Marcelão. Nós temos hoje 2 limiares dentro do nosso metabolismo. Existe o limiar aeróbico e o limiar anaeróbico. O primeiro limiar é quando você começou a fazer algum exercício físico e o seu corpo vai começar a fazer uma respiração chamada anaeróbica, que você vai começar a subir mais o lactato. Até quando você começa a hiperventilar, quer dizer que você está com o metabolismo... Vamos supor que o seu carro está em 3.000 giros, está econômico. Então ele está usando mais gordura como fonte principal de energia. Certo. Então o cardio mais baixo, por exemplo, que é no seu primeiro limiar, você usa preferencialmente mais gordura como fonte principal de energia. Quando você faz um treino mais forte, que você começa a hiperventilar, você começa a fazer mais respiração anaeróbica, começa a subir mais ácido lático e você começa a usar mais carboidrato. Verdade? Verdade. Então, às vezes, é melhor você ter um batimento cardíaco com uma intensidade mediana, média quase alta, mas média, do que você fazer muito... E aí você está consumindo... Só carboidrato em vez de gordura. Entendi. Por exemplo, isso é essencial, por exemplo, os corredores fazem treinos de base, né? O maratonista, ele se treina para ele chegar na maratona e conseguir correr grande parte da maratona no primeiro limiar. Que é a gordura. Que ele está consumindo mais gordura. Consome em torno de 60-40, 50-50, entendeu? Sim. Porque a gordura, ela é uma molécula maior, mais difícil de quebrar, mas ela traz mais energia para você. Tá. Ela é a sua reserva. E aí, por exemplo, se você vai lá, se o atleta de maratona for lá e gastar toda a energia dele no começo, todo o glicogênio muscular dele, ele vai quebrar, que a gente fala, vai ter que parar para a célula dele conseguir fazer a gliconeogênese, né, que um dia que você até explicou sobre a gliconeogênese, e repor essa glicose para dentro da célula, né? Ou ele vai ter que ficar tomando gelzinho lá e tudo. Então, o cardio do primeiro limiar, né, o primeiro limiar de exercício físico, ele é mais fácil de você queimar gorduras. Então, o treino de base, ele queima mais gordura.
Então quem está parado em casa e nunca fez nada, ele fazer uma caminhada mais ritmada, uma caminhada acelerada, é importante para ele nessa queima de gordura? Tem que ver como é que tá a taxa dele, tem que ver como é que é realmente como é que ele se desenvolve no exercício físico. Então, por exemplo, se você fizer um exercício físico abaixo do seu primeiro limiar, quer dizer que você não chegou no pico onde você começa a ter uma resposta metabólica, entendeu? Então, assim, qual que é a diferença de você caminhar no shopping e de você caminhar numa esteira? Se você caminhar na esteira e chegar no primeiro limiar, se você caminhar no shopping e chegar no primeiro limiar, em tese você está tendo a mesma resposta metabólica. Certo. Entendeu? Então, o primeiro limiar é o pulo do gato. A partir do primeiro limiar, então, você começa... você aí em casa que vai no shopping não pode olhar loja. Entendeu? Então é só para frente, tá? Então, é muito importante a gente pensar nesse exame, porque quando você for lá, por exemplo, o meu primeiro limiar, eu bato quando eu estou em 140 batimentos por minuto. Tá. Então, quando eu quero fazer um treino de queima mais gordura, eu vou lá e faço uma corridinha mantendo minha frequência cardíaca em 140. Vocês gostaram do papo? Se você não estava emagrecendo em 2024, que esse programa Saúde e Bem-Estar, o Dr. Leonardo Fiuza, te inspire também a fazer sua lição de casa. Aqui nós levamos conhecimento, mas daqui para lá é você que vai ter que assumir, pois a gente é responsável de nossas ações. Eu espero que esse programa tenha ajudado você a atingir seus objetivos em 2024. Muito obrigado, Léo Fiuza. Obrigado aí, foi uma simpatia, muito culto, inteligente, né? Um papo bem abrangente. E eu tenho a agradecer aí todos vocês de casa. Quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço por essa oportunidade. Eu espero aí que, eu falei, eu sei que às vezes a gente fala muito em termos técnicos, né? Mas que possa realmente ajudar vocês a quererem mudar de vida, né? Porque é possível, né? Com o acompanhamento certo, é possível. É possível. É possível. E em 2024 você atinja seus sonhos, seus objetivos na sua saúde física. Um beijo para vocês de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e não perca o próximo programa.